E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O relógio marcava o início de uma tarde tranquila quando a notícia começou a circular. O Zenit São Petersburgo, gigante do futebol russo, teria feito uma proposta oficial por John Arias, uma das principais estrelas do Fluminense. Para a torcida tricolor, que ainda celebra o título da Libertadores conquistado recentemente, a informação chegou como uma mistura de surpresa e apreensão. Afinal, o colombiano tornou-se peça essencial no esquema de Fernando Mano Menezes e é considerado um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. A oferta do clube russo, segundo fontes próximas às negociações, seria tentadora. Com valores girando na casa dos milhões de euros, o Zenit demonstra estar decidido a contar com o talento e a versatilidade de Arias para reforçar seu elenco. A notícia, que começou como um rumor, ganhou força nas últimas horas, movimentando redes sociais e programas esportivos. A trajetória de John Arias no Fluminense é digna de aplausos. Desde que chegou ao clube em 2021, vindo do futebol colombiano, o atacante mostrou rapidamente a que veio. Seu estilo de jogo, marcado pela inteligência tática, velocidade e capacidade de decisão, conquistou não apenas a comissão técnica, mas também os torcedores. Hoje, é quase impossível imaginar o time sem sua presença no meio-campo ofensivo ou nas pontas. Para o Zenit, a chegada de Arias representaria um investimento estratégico. A equipe, que tem dominado o cenário do futebol russo nos últimos anos, busca retomar o protagonismo nas competições europeias. E jogadores como Arias, com experiência internacional e capacidade técnica inquestionável, são vistos como peças-chave para alcançar esse objetivo. Entretanto, o Fluminense não parece disposto a abrir mão de seu craque tão facilmente. Embora o clube enfrente desafios financeiros como a maioria das equipes brasileiras, a diretoria está ciente de que perder Arias significaria uma lacuna difícil de preencher. Além disso, a postura do jogador será determinante nas próximas etapas das conversas. Nos bastidores, especula-se que o próprio Arias esteja dividido. De um lado, a oportunidade de atuar no futebol europeu e disputar competições de alto nível. De outro, o carinho que desenvolveu pelo Fluminense e a identificação com o clube. Em diversas entrevistas, o colombiano já expressou sua gratidão ao time carioca, destacando o apoio da torcida e o ambiente familiar do clube. Enquanto isso, os torcedores do Fluminense se mobilizam. Nas redes sociais, a hashtag #PazFicaArias começou a ganhar força, com mensagens que vão de declarações de amor ao jogador até críticas à diretoria, pedindo que a venda seja recusada. Para muitos, Arias simboliza não apenas um jogador de qualidade, mas também a alma do atual elenco campeão da América. Por outro lado, há quem veja a possível saída de Arias como uma oportunidade para o Fluminense equilibrar as contas e até mesmo reinvestir em novas contratações. Apesar de dolorosa, a venda de jogadores é uma prática comum no futebol brasileiro. E o Fluminense já demonstrou em outras ocasiões capacidade de se reinventar. O Zenit, conhecido por ser um clube que não mede esforços para garantir seus alvos, mantém as negociações em sigilo. No entanto, fontes afirmam que os russos estariam dispostos a incluir bônus por desempenho e uma cláusula de revenda no contrato, o que poderia aumentar ainda mais o valor total da transação. Enquanto isso, a imprensa internacional começa a dar destaque ao caso. Sites e jornais da Europa analisam a possibilidade de Arias se juntar a uma lista de grandes sul-americanos que brilharam no futebol russo. Para o próprio Zenit, a contratação seria uma afirmação de seu poderio no mercado, mesmo em tempos de restrições geopolíticas. Dentro do Fluminense, o técnico Fernando Mano Menezes já teria sido informado sobre a proposta. Conhecido por sua habilidade em gerenciar situações delicadas, Mano Menezes deve se reunir com Arias nos próximos dias para discutir o futuro do jogador. A relação próxima entre os dois pode ser um fator decisivo na permanência do colombiano. Torcida, enquanto isso,
se apega à esperança. Com o Mundial de Clubes no horizonte, muitos acreditam que Arias ainda tem muito a oferecer ao clube antes de qualquer despedida. O título da Libertadores foi apenas o início de um sonho maior, e o atacante é visto como peça central para novas conquistas. O desenrolar das negociações promete ser emocionante. De um lado, um dos maiores clubes do Brasil luta para manter seu ídolo. Do outro, o futebol europeu acena com novos desafios e cifras astronômicas. Para John Arias, a decisão não será fácil, e cada movimento será acompanhado de perto por torcedores e jornalistas. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o futuro de Arias será um dos temas mais debatidos no futebol brasileiro nas próximas semanas. E para o Fluminense, a história deste capítulo ainda está longe de terminar. Por enquanto, a única certeza é a incerteza. E é exatamente isso que mantém o coração dos torcedores batendo mais forte a cada novo dia de especulação. Olá, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. O interesse do Zenit por John Arias reforça uma tendência que tem se consolidado nos últimos anos: a busca de clubes europeus por talentos sul-americanos, que unem técnica refinada e intensidade de jogo. O futebol brasileiro, em particular, tem sido um celeiro de jogadores com essas características, e Arias desponta como um dos melhores exemplos dessa safra. A proposta chega em um momento especial para o Fluminense, que vive um dos períodos mais gloriosos de sua história recente. A conquista da Libertadores colocou o clube em evidência internacional, e jogadores como Arias passaram a ser observados com maior atenção. A valorização é inevitável, mas também traz o desafio de equilibrar conquistas esportivas com as pressões do mercado. Para o Zenit, o colombiano parece ser mais do que um simples reforço. A equipe tem ambições claras de se reposicionar no cenário europeu, especialmente após anos enfrentando dificuldades para competir com os gigantes da Champions League. A contratação de Arias seria uma jogada estratégica, capaz de trazer criatividade e dinamismo ao meio-campo e ataque do time russo. A possível transferência também levanta uma questão importante sobre o futebol brasileiro. Até que ponto os clubes conseguem segurar seus principais talentos diante das investidas do mercado europeu? Apesar do crescimento em termos de receitas e organização, a diferença financeira ainda é um fator determinante, que muitas vezes transforma jogadores em ativos negociáveis. Outro ponto relevante é o impacto emocional que uma saída como essa teria na torcida do Fluminense. John Arias é mais do que um jogador. Ele se tornou um símbolo de resiliência e entrega dentro de campo. Sua conexão com a arquibancada vai além dos gols e assistências, criando uma relação que torna a despedida ainda mais difícil de aceitar. Em paralelo, o mercado russo, que já foi um destino comum para jogadores brasileiros, tenta se reinventar. Apesar das sanções e das limitações impostas por contextos externos, o Zenit continua investindo pesado, mirando jogadores com potencial de impacto imediato. A aposta em Arias faz parte dessa estratégia e reforça o desejo do clube de voltar ao protagonismo. Enquanto isso, no vestiário do Fluminense, o clima é de incerteza. Os companheiros de equipe de Arias sabem da importância do colombiano para o time, mas também compreendem os desafios financeiros enfrentados pela diretoria. O equilíbrio entre manter a competitividade e aproveitar uma oferta lucrativa será um teste para o planejamento do clube. Outro aspecto que merece atenção é o papel dos agentes nesse tipo de negociação. Representantes de Arias têm conversado com ambas as partes, buscando alinhar os interesses do jogador com as expectativas do Fluminense e do Zenit. A decisão final pode depender de detalhes contratuais, como a duração do vínculo e os bônus por desempenho. O momento vivido por Arias também destaca a importância de sua evolução como atleta. Desde que chegou ao Fluminense, ele não apenas aprimorou seu jogo, mas também desenvolveu uma mentalidade vencedora. Esses fatores o tornaram um alvo cobiçado e aumentam sua responsabilidade na hora de decidir seu futuro. Para a torcida tricolor, resta o dilema entre apoiar o jogador em sua possível partida ou lutar até o último momento para que ele permaneça.
A paixão pelo clube e o desejo de continuar vendo Arias brilhar com a camisa verde, branca e grená são sentimentos que devem ecoar pelos próximos dias. A história de John Arias no Fluminense pode estar perto de um novo capítulo, mas, para muitos, ainda há páginas a serem escritas antes do adeus definitivo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.